Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando com esse vídeo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vamos falar aqui dessa sexta-feira do Flamengo. Antes de começar esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você deixe o seu like, que se inscreva no canal, que é importante para o crescimento, que também você compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, o Flamengo treinou hoje pela manhã no CT Ninho do Urubu, realizando assim a sua última atividade em preparação para enfrentar o Volta Redonda amanhã, 16 horas, no Maracanã. O Flamengo encerrou sua preparação para enfrentar o Volta Redonda sem divulgar muito sobre o treinamento realizado na manhã de hoje. Porém, ao divulgar as imagens do treino de hoje na manhã nas suas redes sociais, o Flamengo divulgou nas suas redes sociais, podemos perceber entre as imagens a presença de De La Cruz treinando normalmente com o restante do grupo. Portanto, De La Cruz, que era dúvida, deve ir para o jogo de amanhã contra o Volta Redonda. O Flamengo também comunicou em suas redes sociais que Matias Vinha está relacionado para a partida de amanhã, portanto deve fazer a sua estreia com o manto rubro-negro. Informou também que após a partida de amanhã, o lateral esquerdo Vinha irá viajar para a Itália para acompanhar o nascimento de sua filha, coisa que já tinha sido acordado com o Flamengo lá atrás durante o processo de negociação da sua contratação. E que, após a ida de Vinha à Itália e quando ele voltar ao Brasil, o Flamengo fará a sua entrevista coletiva de apresentação, um pouco atrasada, mas não deixa de ser válido, né? Outra informação é de que Matias Vinha usará o manto sagrado número 17, que estava com Matheus Gonçalves, acabando assim com a ansiedade de alguns rubro-negros que se preocupam até com o número da camisa do atleta, né, pessoal? Bom, quanto ao time que vai a campo amanhã contra o Volta Redonda, imaginamos que seja o mesmo que enfrentou o Botafogo, na minha opinião, com duas dúvidas, né? Ayrton Lucas ou Matias Vinha e Varela ou Wesley. Para mim, só é essa dúvida. Então, o time provavelmente vai ser esse: Rossi, Varela ou Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Matias Vinha, Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro e Cebolinha. Esse, para mim, é o time que deve entrar em campo amanhã no Maracanã. Flamengo e Volta Redonda terá transmissão em todas as plataformas, ou seja, em TV aberta pela Band, em TV fechada pela Band Esportes e no stream através do canal GOT do YouTube. Definido também, meus amigos, a arbitragem para a partida de amanhã entre Flamengo e Volta Redonda. O árbitro vai ser Felipe da Silva Gonçalves Paludo, assistido na bandeira 1 por Thiago Henrique Neto Correia Farinha, na bandeira 2 por Diego Luiz Couto Barcelos e no árbitro de VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga será o VAR, né? Agora vamos fazer assuntos diversificados do nosso Mengão. O Sesc Flamengo, o vôlei do Flamengo, líder da Superliga Feminina de Vôlei, fará uma sequência de 3 jogos no Maracanãzinho. Os adversários serão Fluminense no dia 16, São Caetano no dia 23 e Osasco no dia 27. Então o Flamengo tem tudo aí para que, se confirmando essas 3 vitórias, conseguir mais líder do que nunca da Superliga Feminina. Os ingressos para o Fla-Flu do vôlei começaram a ser vendidos hoje, né? Às 10 horas da manhã, no site Guichê Web. E para esse jogo tem uma novidade, hein? Para esse jogo já está confirmada a carga de 10 mil ingressos no Maracanãzinho. Então, vai ser uma festa linda esse clássico contra o Fluminense no vôlei feminino. O argentino Agustín Rossi, goleiro do Flamengo, é o jogador que mais vestiu o manto sagrado desde a chegada de Tite ao Flamengo. O goleiro esteve presente
em campo nas 18 partidas que o comandante esteve à frente do rubro-negro mais querido do Brasil. Olha aí o Rossi surpreendendo. O Flamengo pagará, meus amigos, ao Benfica como meta estipulada e alcançada integrante do contrato de venda do atacante Cebolinha, o valor de 1,5 milhão de euros, né, por conta do atingimento por parte do Cebolinha de 100 jogos vestindo o manto sagrado rubro-negro. Está no contrato, está assinado, meu amigo, cumpriu-se a condição, tem que se pagar. Flamengo, como não deixa de pagar ninguém, pagará o Benfica normalmente aproximadamente aí 8 milhões de reais. Hoje, meus amigos, sexta-feira, às 19h15, jogarão ainda Boa Vista e Portuguesa, partida que fecha a 7ª rodada da Taça Guanabara. E por que tu tá trazendo essa notícia de Boa Vista e Portuguesa, Marquinhos? Por que ela é interessante? Ela é interessante porque pode fazer com que o Flamengo perca mais uma posição na tabela de classificação, pelo menos até amanhã, quando joga com Volta Redonda. O Flamengo, que ocupa a 3ª colocação, pode ser ultrapassado pelo Boa Vista, caso o Boa Vista vença o jogo contra a Portuguesa. Aí o Boa Vista assume a 3ª colocação e o Flamengo cai para 4. Mas aí amanhã, quando o Flamengo jogar com Volta Redonda, uma simples vitória do Flamengo coloca o Flamengo aí com o mesmo número de jogos igualmente a todos os outros adversários, na vice-liderança da Taça Guanabara, 2 pontos atrás do Fluminense. O Flamengo acertou para a sua base o reforço do goleiro Vitor Boim. Ele foi destaque do Aster Itacá na Copinha São Paulo de Futebol Júnior. O atleta tem 18 anos e chega para reforçar o sub-20 do Mengão. O Flamengo vai dar destaque, meus amigos, a mais um capítulo de sua história dentro, mas também fora do campo. A primeira torcida organizada do Brasil será tema de documentário na TV oficial do clube, a nossa Flá TV. Trata-se da Charanga Rubro-Negra, de 80 anos, né? Que esse documentário será lançado nesta terça-feira, dia 11, às 19 horas. Então não vamos perder, vamos prestigiar a Flá TV nesse documentário sobre a Charanga Rubro-Negra, que é um fato histórico do Flamengo, a criação da Charanga Rubro-Negra, que até hoje ainda existe. O ex-jogador e atual gerente técnico do Flamengo, de saída, gerente do Flamengo, que está de saída para a CBF, onde irá exercer o cargo de coordenador, o Juan, ele ficará no Flamengo até que o contrato com a CBF seja assinado e seu anúncio seja oficializado. Então, hoje, Juan ainda é o gerente técnico do Flamengo. E a fase do Léo Pereira, hein, meus amigos? Melhor jogador do Flamengo nos últimos 2 clássicos contra Vasco e Botafogo, o zagueiro isolou-se como o zagueiro que mais marcou gols desde o ano de 2020, ano da sua chegada à Gávea. Léo chegou a 9 gols marcados, superando o ex-zagueiro do Flamengo, Gustavo Henrique, que tem 8. Botou um a mais, né? E agora o Gustavo Henrique está no Corinthians. Então, Léo Pereira, de 2020 para cá, é o zagueiro que mais fez gol vestindo o manto sagrado rubro-negro. Nicolás de la Cruz, que fez apenas 3 jogos pelo Flamengo, tem números bem discretos segundo os dados SofaScore. Vejamos quais são esses números do de la Cruz jogando pelo Flamengo. Número de jogos, 3 jogos. Finalizações, 2 finalizações, sendo uma no gol. 5 passes decisivos, 83% de acerto no passe, é um índice excelente. 75% de acerto no passe longo, também excelente. 100% de acerto no drible e 18 duelos ganhos. Não são números ruins, são números razoáveis para bom, né? Eu diria até para ótimo. E a tendência é de la Cruz crescer. Vejo gente falando até que o de la Cruz é Braga. Pessoal, pisa um pouquinho no freio, porque a história de de la Cruz no Flamengo está apenas começando, tá bom? Atenção, rubro-negros, começou a ser vendida hoje, sexta-feira, o manto linha torcedor ao preço de R$ 179,99, combinação feita entre o Flamengo e a fornecedora de material esportivo Adidas. Então, aquele manto com preços mais populares que seria lançado, já foi lançado hoje, a sexta-feira, com preços de R$ 179,99, 180, né?
Sobre as mudanças no departamento de futebol, o Flamengo usou opções caseiras para substituir Fabinho Soldado e Juan no departamento. Luiz Carlos Azevedo assume o cargo de Fabinho e Carlos Noval fica com as funções antigas de Juan e do próprio Luiz Azevedo através da unificação dos dois setores, né? Bom, meus amigos, a eleição começou, hein? Você já viu aquela representação no Conselho de Administração contra o Marcos Braz? Agora, uma representação também no Conselho de Administração, só que em relação ao ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Vamos lá a notícia. O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, foi denunciado no Conselho de Administração do Flamengo. O pedido é para que seja aberto um processo administrativo e que uma comissão de inquérito apure eventuais responsabilidades de Eduardo Bandeira de Mello na tragédia do Ninho do Urubu. O pedido foi protocolado na última segunda-feira pelo conselheiro Júlio Araújo da Silva. De acordo com ele, Bandeira cometeu infração disciplinar grave e o caso está às vésperas de prescrever. O que é prescrever, pessoal? É perder o direito de ação, é você perder o direito de questionar essa atitude. 5 anos após o conhecimento dos fatos, esse direito prescreve. Então, é por isso que esse conselheiro entrou com essa representação. Mas a gente sabe que tudo termina no campo da política, né? Isso nada mais, nada menos do que tentar aí trazer para a questão eleitoral o nome do Eduardo Bandeira de Mello de forma negativa, né? Então é isso, meus amigos. As notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!